Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje para esta noite de estudo bíblico, quarta-feira que o Senhor preparou para nós, para que nós possamos juntos ouvir a sua palavra, crescer no conhecimento de Deus e aprender cada dia mais o que Deus tem para cada um de nós. Eu quero convidar você neste momento a estar focando naquilo que nós vamos conversar hoje, a estar acalmando o seu coração, a estar orando ao nosso Deus para que Deus fale tremendamente nesta noite. Eu quero convidar você também que está participando, está chegando agora, a se inscrever no nosso canal. Nós convocamos você como cristão, missionário, a se inscrever no canal e compartilhar os conteúdos do canal, compartilhar as devocionais, as palavras que nós compartilhamos aqui, para que outras pessoas possam ouvir do Evangelho. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, Coloque o seu curtir hoje, o seu comentário sobre o que você vai ouvir nesta noite de estudo bíblico. E antes de mais nada, antes de nós começarmos este estudo, eu quero fazer uma oração para que Deus, para que o Espírito Santo que nos conduz, o outro Consolador, possa nos ajudar nessa noite em que nós nos reunimos para falar de Jesus, do seu amor e aprender mais de Deus. Vamos orar neste momento juntos? Pai, nós te louvamos por esta noite que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos refletindo na sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque isso é um privilégio. Enquanto muitos cristãos se veem perseguidos por não poderem professar a sua fé, nós temos a liberdade no Brasil. Que nós possamos valorizar isso e aprender mais do Senhor e dedicar a nossa vida a fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nesta noite eu quero pedir que o Senhor abençoe cada família que está vendo esse vídeo, aqueles que irão ter acesso depois a esse vídeo, que o Senhor possa completar a sua obra em cada coração e manifestar a sua graça, Pai. Nós rogamos isto e pedimos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Deus. Antes de nós continuarmos e entrarmos no nosso estudo, eu quero convidar você a ouvir um hino do nosso cantor cristão, nosso novo cântico, o hino 26 ao Deus Grandioso. Vamos ouvir esse hino e após este hino, nós então estaremos refletindo na palavra de Deus e no estudo desta noite. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fé adoração, e então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Hino maravilhoso, hino que Deus nos concede a admiração, a contemplação da grandeza do nosso Deus e como Deus trabalha na história das nossas vidas. Amados irmãos, passaremos então o nosso estudo bíblico nesta noite de quarta-feira, e o tema que nós vamos abordar é Somos filhos de Deus, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 7. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 até do verso 7. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura nesta noite. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo trata a respeito da filiação, do que é ser filho de Deus. Ele vai fazer um comparativo de que, mesmo sendo herdeiro, antes que ele tenha realmente condição de responder por si, ele não difere daqueles que são empregados, servos do seu Senhor. Mas quando esse jovem adquire a maioridade, ele então se torna herdeiro de todas as coisas. Da mesma forma, ele vai comparar que a nossa vida sem Deus nos fazia escravos, servos dos rudimentos do mundo. E que são os rudimentos do mundo? Os rudimentos do mundo são um conceito que Paulo traz para exemplificar as coisas que este mundo tem a nos oferecer. Os prazeres, os privilégios que este mundo nos traz. Agora ele disse quando, na plenitude do tempo, quando o tempo chega no seu ápice da história, em que Jesus nasce para nos salvar, em que Jesus vive a nossa vida, morre a nossa morte e ressuscita ao terceiro dia para nos dar a vida. Neste momento, nós somos salvos pelo Senhor e nos tornamos seus filhos. E ao nos tornarmos seus filhos, nós recebemos o Espírito Santo como selo e o penhor de que pertencemos a Deus. E este Espírito, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Deus, ele nos dá a condição de chegarmos diante de Deus como Abba Pai, como o nosso paizinho. Paulo quer deixar bem claro que nós não somos mais escravos, sim filhos de Deus. E Deus nos salva, Deus nos adota como filhos de forma graciosa. É em Cristo Jesus que Ele nos adota, que Ele nos faz ser seus filhos para viver em novidade de vida. E nessa noite, amados irmãos, eu quero apresentar aqui 3 qualidades ou 3 posturas daqueles que são filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, 3 posturas que devem ter em nosso coração. Ter atitudes daqueles que realmente são filhos de Deus. A primeira delas, aqueles que são filhos de Deus, amados, são aqueles que recebem a Cristo. Muitas pessoas dizem, todos são filhos de Deus. A Bíblia deixa bem claro que essa não é uma máxima da verdade. Aqueles que não receberam a Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas não são filhos de Deus, apenas criaturas de Deus.
Apenas o reconhecer de Jesus como Salvador, de reconhecer que todo o processo de salvação tem início e tem o fim em Jesus Cristo, sem o reconhecimento e sem a vida rendida a Ele. Não, nós não somos filhos de Deus. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador para assim sermos chamados filhos de Deus. Todo o processo que nos leva à filiação é um processo que depende de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Abra a sua Bíblia em João capítulo 1. Vamos ler o que diz João capítulo 1. Os versos 12 e verso 13. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e verso 13. Diz o seguinte: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele deixa claro que recebem o poder de serem chamados filhos de Deus, todos aqueles que o receberam. E o que é receber a Jesus? É reconhecer que nós não podemos dar um passo à frente, um passo atrás, nós não podemos conduzir a nossa vida se Jesus não for o centro, se Jesus não for o absoluto maior da nossa vida, se nós não confiarmos na sua obra. Aqueles que são filhos são aqueles que passam pelo único caminho. Não há outro caminho. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Apenas um caminho conduz a Deus. Abra sua Bíblia, também em João capítulo 14. Olha o que fala o verso 6. João 14, verso 6 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós sejamos filhos de Deus, adotados pela graça, nós precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Compreender que Ele é o único caminho que conduz a Deus. Não há outro caminho. Você pode buscar em outros lugares, em outras situações, você pode buscar em outras filosofias. Mas o único caminho que nos dá salvação é em Jesus Cristo. Somente em Jesus há salvação. Abra sua Bíblia no Evangelho, em Atos, não no Evangelho, mas em Atos, capítulo 4. Olha o que fala Atos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Pedro diz isto. Não existe salvação em nenhum outro lugar, é somente no nome de Jesus. Para ser filho de Deus, você precisa então entregar a sua vida e receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você crer em Jesus e confessar com os seus lábios, eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, Ele então fará morada no seu coração e a sua vida será totalmente diferente. São filhos de Deus aqueles que se entregam a Deus. São filhos de Deus aqueles que reconhecem que Jesus é o único e suficiente Salvador das suas vidas. Mas há uma segunda característica, uma segunda postura daqueles que são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que se relacionam intimamente com Deus. Não somente receberam a Jesus, mas se relacionam intimamente com Deus. Porque a salvação e a vida cristã, ela é uma vida prática, ou seja, a nossa profissão de fé, ela é uma vida praticada. Não existe conversão sem piedade, não existe conversão sem desejo em relacionamento com Jesus. Nós podemos fazer muitas coisas pela igreja, pelos movimentos, mas se não desejarmos o relacionamento com Jesus, nós não somos filhos de Jesus. Essas pessoas que são filhos de Deus, eles podem clamar, segundo o texto que nós lemos no início, Abba, Pai, a expressão Abba, Pai é a expressão Paizinho. Eles podem conversar com Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha o que diz o verso 9. Jesus está ensinando as pessoas a orarem, ensinando como nós devemos nos relacionar com Deus. E ele diz, portanto, vós orarei assim:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. É a oração dominical, a oração do Pai Nosso, muito conhecida. Mas preste atenção, primeira expressão da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que a igreja pratica essa oração até hoje, é começar a oração dizendo Pai Nosso. Era natural que antigamente, naquele momento histórico, as pessoas dissessem Nosso Pai, como uma expressão de reverência. Sim, há uma reverência no Pai Nosso, mas quando ele coloca o Pai Nosso, ele está fazendo intimidade na oração. O Deus que está acima dos céus se relaciona com os seus filhos. Nós podemos chamar Paizinho, nós podemos nos relacionar com Jesus. E não somente um desejo mecânico, automático de relação com Jesus, mas aqueles que são filhos de Deus se relacionam intimamente com Deus. São os filhos de Deus que têm prazer em estar junto com o Pai. A oração do Pai Nosso, que nós começamos a ler aqui em Mateus capítulo 6, verso 9, nos diz isso. Uma oração que ao longo do seu discorrer está pedindo para que Deus faça a sua vontade, para que o reino se estabeleça. Está pedindo a Deus e agradecendo pelo pão que a cada dia nós temos. Está perdoando as ofensas, está deixando na cruz, perdoando quem ofende, assim como Cristo nos perdoou na cruz. Ele pede para que não caia em tentação, para que não desonre o nome de Jesus, para que não desonre a graça e o amor de Deus. Na oração, ele pede também para que Deus possa estar livrando ele de todo o mal e que em tudo que ele faz seja a glória, a honra e o poder para aquele que é o Salvador. Esta é a oração do Pai Nosso. Uma oração que expressa o desejo de estar intimamente ligado a Deus. E estar intimamente ligado a Deus é tomar posturas que sejam para a glória de Deus. Há muitas pessoas que buscam a sua própria glória, seu próprio direito. Há muitas pessoas que estão buscando de si para si mesmas. Ser filho de Deus é, em primeiro lugar, receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Em segundo lugar, é buscar essa intimidade com Deus, sabendo que a oração é o caminho, é o meio de graça, o caminho que Deus nos dá para buscar esse relacionamento de graça, de amor, esse relacionamento que completa a nossa vida. Os filhos de Deus experimentam esse amor quando se relacionam com Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, abra sua Bíblia. Olha o que diz o verso 1 de 1 João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nós experimentamos o grande amor de Deus pelo fato de que Cristo nos chama filhos. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos aqueles que fomos resgatados pelo Senhor Jesus, nós devemos, em primeiro lugar, entregar a nossa vida àquele que tem poder sobre a nossa história e vida. Em segundo lugar, devemos viver um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Em último lugar, são aqueles que vivem os frutos do Espírito. Porque essa vida prática é a vida que se relaciona com Deus, mas também se relaciona com o próximo. Se resume a fé cristã a amar a Deus de todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ser cristão, ser filho de Deus, é vivenciar os frutos que vêm de Deus. Os filhos de Deus, eles devem viver como filhos de Deus. Ainda em 1 João capítulo 3, olha o que diz o verso 7 até o verso 10. No mesmo texto que nós abrimos, continue a leitura no verso 7. Filhinho, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quando a nossa atitude não é de amor, não é de comunhão, nós estamos deixando de amar aqueles a quem Deus amou na cruz. Ser filho de Deus, em primeiro lugar, é receber a Cristo como Senhor. Em segundo lugar, é desejar intimamente a relação com Jesus. Mas em terceiro lugar, é praticar o fruto do Espírito. E esse fruto se manifesta nas relações que nós temos. O nosso comportamento em sociedade, como nós nos comportamos diante dos nossos pais, diante dos nossos patrões, empregados, amigos de escola, vizinhos. É esse comportamento que Deus espera que seja transformado, que reflita realmente ser o Filho de Deus. São pessoas que vivem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, como nós lemos em Gálatas. Abra sua Bíblia mais uma vez em Romanos, capítulo 8. Texto maravilhoso da parte de Deus, Romanos 8. Olha o que diz o verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos voltar 2 versos antes para que a gente possa ler. Romanos 8:12 diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, as ações do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser filho de Deus é ter a sua vida guiada pelos ensinos e valores de Deus. É ser uma pessoa amável, longânima, paciente, uma pessoa que suporta a adversidade, uma pessoa que dá um bom testemunho lá fora, uma pessoa que quando está com outras pessoas não cristãs, reflete a luz do Evangelho e da glória de Cristo, uma pessoa que abre a sua boca para a glória de Deus e não para outras coisas que não tragam a glória de Deus. Ainda quando nós falamos sobre pecados, sobre viver as obras do Espírito Santo, nós precisamos também abrir nossas Bíblias lá em Gálatas. Vamos em Gálatas capítulo 5, um texto maravilhoso. Um texto que completa o primeiro verso que nós lemos. Olha o que diz o verso 16 e o verso 18. Digo, porém, andai no Espírito, caminhe direto no Espírito Santo, e jamais satisfareis o pecado da carne, a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Continuando, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. São filhos de Deus, aqueles que, em primeiro lugar, receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Não existe outro caminho que não seja Cristo. Não existe outro caminho que não seja o nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, são filhos de Deus aqueles que se relacionam intimamente com Deus.
aqueles que desejam a comunhão, a intimidade, que buscam a Deus em oração, que devotam a sua vida ao aprendizado dos valores e princípios de Deus. Mas em terceiro lugar são filhos de Deus, aqueles que vivem o fruto do Espírito. Resumo do Evangelho é amar a Deus e ao próximo. Filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus, se relacionam com Jesus, amam a Jesus e se relacionam com o próximo, amam o seu próximo como a si mesmos. E diante do próximo, da sociedade que Deus nos coloca, com os vizinhos, amigos, familiares, nós devemos ter o fruto do Espírito. E como Gálatas bem coloca aqui, ele faz um comparativo sobre o que são frutos da carne, do velho homem, do desejo, do orgulho, do ego, e o que são o fruto do Espírito. E a pergunta é, você como um cristão, ou que se diz cristão, que está nos vendo essa noite, você de fato recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque você pode ter buscado a Jesus simplesmente para ser o seu chefe de almoxarifado. Deus me dá isso, me dá aquilo, estou precisando disso, precisando daquilo, como se ele fosse um chefe de almoxarifado. Não, ele não é um garçom, ele não é um chefe de almoxarifado, ele é o Deus vivo que desceu do céu. 100% homem, 100% Deus, que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e ressuscitou para nos dar vida. Ele não é um mero homem, ele é o Filho de Deus na história. Aqueles que são filhos de Deus também são aqueles que buscam a Deus. Numa sociedade em que nós somos consumidos por demandas humanas, por perder tempo com internet, com WhatsApp, com Facebook, com gastar tempo em vendo muitos vídeos que não edificam, por compartilhar coisas muitas vezes mentirosas, ilusórias na internet, nós somos convidados a priorizar em nossa vida um tempo com Deus. Pastor, eu não tenho tempo, então você faça hoje um propósito comigo aqui e com Deus. Tire 15 minutos do tempo que você fica vendo rede social e comece a ler a Bíblia lá nesses 15 minutos. Para começar. Porque muito possivelmente você tem gastado muito mais tempo na rede social do que em buscar um relacionamento com Jesus. E o relacionamento com Jesus é aquilo que nos leva a depender de Deus em todo o tempo da nossa vida. Em último lugar, ser filho de Deus é viver o fruto do Espírito. Esse comportamento que Deus espera dos seus filhos numa sociedade. É você ser o sal e a luz que Deus espera que você seja. É você resplandecer como um filho de Deus no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade que perdeu o referencial de Deus, você ser instrumento de Deus para trazer luz, para trazer salvação. Assim, amados, eu quero concluir com algumas questões. Em primeiro lugar, Deus é um Pai amoroso que nos proporcionou um plano redentor para nos salvar. Deus não é como o pai humano que falha, que tem equívocos, não. Deus é um Pai amoroso que planejou nossa salvação, a redenção daqueles que são seus. Por isso, esse Deus é um Deus que difere a toda a história que nós estamos acostumados. Em segundo lugar, a salvação é um presente gratuito para aqueles que Deus, em Cristo, o recebeu. Você não é salvo pelo que você faz, você não é salvo pelas suas obras, você é salvo porque Jesus decidiu salvar, porque Jesus decidiu salvar a sua vida e redimir a sua história. Quanto eu pago por isso, pastor? Nada. Apenas confie e entregue-se ao Senhor. A filiação dada por Cristo, em terceiro lugar, nos motiva a viver um relacionamento íntimo com Deus, descobrindo sua vontade e honrando o seu nome. Essa vida que Deus nos dá, a filiação que nós temos de Deus, nos motiva a desenvolver um relacionamento profundo com o nosso Deus. Que você possa, no seu dia a dia, buscar esse relacionamento transformador que Deus tem dado à sua história e à sua vida. A buscar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Em quarto e último lugar, a filiação e condição de herdeiros revelam uma postura de compromisso e uma vida justa diante de Deus. Em Cristo, nós devemos ser uma nova criatura, com novas posturas e com um ótimo testemunho cristão.
Que Deus nos ajude nesta noite, amados irmãos, a vivenciar esses princípios e valores. Que como filhos de Deus nós possamos estar buscando ao Senhor de todo o nosso coração, entregando a nossa vida a Ele, buscando relacionamento com Deus e, acima de tudo, buscando um comprometimento com esse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero estar orando por você neste momento. Se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, quero convidar você neste momento a entregar seu coração a Deus, a descansar na confiança que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite em que nós refletimos sobre filiação. Ó Pai, em um momento em que as relações têm se tornado tão complexas nos nossos dias, tão superficiais, e nós estamos lidando com a fé e com o relacionamento cristão da mesma maneira, nós somos convidados a lembrar o que significa ser filhos de Deus. Ser filho de Deus, ó Pai, é reconhecer o Senhor como o único e Salvador. É desejar uma aliança, uma comunhão contigo constante. E é vivenciar na vida prática os seus ensinos e valores, o comportamento que o Senhor espera de cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos olhar para a Tua cruz e viver a Sua vontade, o Seu querer. Abençoe as nossas vidas, cuida da nossa história. Abençoe cada pessoa que está vendo para esse vídeo, as pessoas que vão estar vendo, que Teu Espírito Santo alcance aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo. Trabalhe no coração daqueles, ó Pai, que estão lutando para ter intimidade contigo. Que o Senhor os fortaleça por Teu Santo Espírito para que eles possam viver essa vida de comunhão. E, acima de tudo, fortalece o Teu povo e a Tua igreja para testemunhar com poder e glória quem o Senhor é. Para viver uma vida reta diante do Senhor, sabendo que o Senhor opera em nós, tanto querer como realizar. E a Ti, ó Pai, seja a glória, a honra, o poder pelos séculos dos séculos. Agradecemos por esta noite. Agradecemos por cada irmão que está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus dê uma excelente noite de descanso. Um restante de semana abençoado para você. E que você possa, dia após dia, testemunhar que você é um filho de Deus. Um filho de Deus que na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola, reflete a obra redentora de Deus na história. E que tudo que você faça, quer seja por palavras, atitudes, possa refletir a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Uma ótima noite para você, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.